bem, pessoal? Hoje nós falamos sobre uma pensadora contemporânea chamada Margaret Mead. Ela viveu de 1901 a 1978 e vai refletir sobre como a cultura influencia o nosso comportamento, o nosso jeito de ser. Uma perspectiva aí que difere daquela que tenta dizer que existe uma essência humana, uma natureza humana que determina os nossos comportamentos. Para ela não existe uma essência, uma natureza que determina quem nós somos. É a cultura, muitas vezes, que nos molda. Ela vai estudar como a cultura, por exemplo, molda os jovens. Jovens que têm problemas com a lei, problemas com disciplina na escola. Esses jovens enfrentam isso por conta da cultura repressora ocidental. E outras culturas e outros povos que ela estudou, os jovens, os adolescentes não tinham esse mesmo problema. Por quê? Porque eram culturas mais livres. Os jovens e adolescentes não eram obrigados a ficar em sistemas fechados, rígidos, onde seriam teoricamente domesticados. Outro papel que ela estudou e buscou compreender é o papel de gênero, ou seja, o papel de homem e mulher na sociedade. A sociedade ocidental, por conta de uma influência cristã, judaica, patriarcal, machista, vê o homem como superior, a mulher como inferior. O homem como provedor, a mulher como cuidadora do lar. Isso não é natural também. Em outras culturas e outros povos que ela estudou, a mulher exercia outros papéis. Tinha culturas que ela estudou que as mulheres que eram as guerreiras, as líderes do exército. Em outras, as mulheres que eram as líderes políticas da tribo. Visões eram submissos. Em outras, eram os homens que cuidavam das crianças e da casa. Na outra, porque você não estudou, você não sabe o que você está falando. Você com certeza deve ter ouvido isso aí do seu pai, sua mãe, de outra pessoa, mas isso não tem nada de natural. Isso na verdade é cultural. A cultura que você e seus pais herdaram e pensa dessa forma. Mas outros povos, sociedades tribais da Oceania, sociedades tribais da África, e viu diversas configurações culturais diferentes. Muitas culturas, por exemplo, o homem pode ter várias mulheres, a mulher pode ter vários maridos. Isso depende do lugar. Você aprendeu isso, mas não quer dizer que é assim e tem que ser assim. Em outros lugares é diferente, não quer dizer que lá está errado e que está certo. É isso que ela quer mostrar com seus estudos. Então, a diferença entre os sexos são criações culturais, não obra da natureza, ou de uma essência humana. A essência da mulher é cuidar da casa, dos filhos, nada disso. A mulher pode ser o que ela quiser. Em várias culturas, a mulher tem outros papéis sociais. Então, o gênero é um papel social, sexo é biologia. E a biologia, o sexo biológico, ele não pode determinar os comportamentos e os papéis sociais. É porque não tem nada a ver, os funcionam de forma diferente, mostrando que não tem isso de natureza humana. A explicação até evolutiva e trazida da psicologia evolutiva são um refinamento de posições conservadoras, muitas vezes retrógradas, que não compreendem ou não perceberam, não estudaram as culturas humanas para poder perceber que não funciona sempre assim, sempre o mesmo modelo como é esse modelo ocidental. São variações do papel dos gêneros em diferentes culturas, né? Diferente até. Em 1920, as mulheres dos Estados Unidos da América obtiveram aí o direito de votar. Então, desde o século XIX, existiam os movimentos sufragistas que defendiam o direito de votar das mulheres. Até o século XIX, início do século XX, na maior parte dos países, as mulheres não podiam votar, não podiam participar da política, as mulheres não podiam falar em público. O espaço feminino era o espaço doméstico, pelo menos no Ocidente. Era no cuidado da casa. E como ela vai estudar, Margaret, de outras tribos e outros povos, a mulher que era líder política. Ela se tomava as decisões políticas de poder, e os homens eram filhos. Em outras elas eram as guerreiras. Então, um filme, que eu esqueci o nome agora, das mulheres guerreiras lá. Na Grécia Antiga tinha as Amazonas. Esse é de uma tribo africana, onde as mulheres que eram as líderes do exército, inclusive era a rainha. De
1965 e 1955, as mulheres do Reino Unido, mais tarde nos Estados Unidos da América, provaram que são capazes de fazer o trabalho de um homem, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os homens foram para a guerra. E as mulheres tiveram que trabalhar nas fábricas, fazer inclusive armas, armamentos, aviões, munição, tudo para abastecer os homens na guerra. Elas mostraram que elas podem trabalhar fora, não precisam ficar dentro de casa, e conseguem fazer o mesmo trabalho que os homens. Tem até o caso, né, da operária Rose, que era uma rebitadeira, trabalhava na fábrica, se tornou um ícone norte-americano da capacidade feminina e do seu potencial econômico. Mostrando que as mulheres não necessariamente. Pode ser uma escolha. O cara quer celular, cuidar dos filhos, beleza, é uma escolha da tranquila. Mas não queira dizer que isso é natural, que isso é o normal, que deve ser assim. Cada mulher deve ser o que quiser. A mulher é livre para ser o que quiser. E a cultura deveria dar espaço para isso. Não uma cultura machista que submete, subjuga e limita os espaços que a mulher pode frequentar. Em 72, a socióloga britânica Anne Oakley argumenta aí na sua obra Sexo, Gênero e Sociedade que o gênero é uma questão cultural, uma questão de cultura. Então, esse papel de gênero, porque como a mulher deve se comportar, como a mulher deve se vestir, é da cultura. Tem cultura onde o homem usa saia, usa vestido. Sim. Tem cultura onde o homem usa brinco, cabelo grande. Sim. Adornos que são considerados femininos. Não tem isso. Isso é cultural, isso não é biológico. Ah, a mulher tem que deixar o cabelo crescer, a mulher tem que usar saia, a mulher tem que usar isso lá. Não, quem quiser. Não existe isso. Tem sociedades humanas. Isso é questão cultural. As culturas que impõem muitas vezes isso, e no caso do Ocidente, é uma cultura machista, patriarcal, para subjugar as mulheres. Em 1975, no seu artigo Tráfico de Mulheres, Nota sobre a Economia Política do Sexo, a antropóloga cultural norte-americana Gayle Rubin alega que os arranjos da família heterossexual dão aos homens poder e oprimem as mulheres. O homem é aquele que tem o poder, a mulher é submissa, ela tem que se submeter. E aí ela é oprimida por essa cultura. E muitas vezes considerado um objeto, que até é negociado. Em alguns casos, tem famílias, nessas sociedades patriarcais, que as mulheres e as meninas são vendidas. Tráfico, sexual. É um problema. Por quê? Porque vê a mulher como objeto. O homem tem identidade, tem personalidade, ele é um indivíduo humano. A mulher não, a mulher é uma coisa que deve ser usada pelo homem a seu bel prazer. Inclusive na Bíblia tem isso, na Bíblia havia essa possibilidade. A mulher foi estuprada, o cara que estuprou ela podia comprar ela, pagando o lote do pai. Então o problema não era ela ter sido estuprada, era o pai, a família, o pai principalmente seria envergonhado. Então se ele pagasse, ele podia ficar com ela e usar ela como ele quisesse. Há uma visão da mulher como objeto sexual. Homens e mulheres aprendem seus papéis de gênero através de sistemas de recompensa e punição. Mas as definições de tendências naturais de homens e mulheres variam de cultura para cultura. Cada cultura tem formas diferentes. Não quer dizer que a cultura ocidental é assim, que ela é a certa, que ela é correta, que é assim que deve ser. Não. As mulheres não precisam ser cuidadoras de crianças. Se a mulher não quiser ter filho, ela é livre. Não é porque ela tem útero que ela obrigatoriamente tem que ser mãe. Ela pode ser mãe. Ela ser o que ela quiser. Ninguém é obrigado. E não é porque o homem é homem que não deve cuidar dos filhos. Deve cuidar da casa, do trabalho doméstico, dos filhos também. Isso não é obrigação exclusiva das mulheres, não. Se você mora numa casa, você como um ser humano funcional, você tem que ajudar. Minha mãe trabalha no supermercado e aí vai buscar ela para casa e eu e minha irmã fica sozinho. Meu padrasto também trabalha. Vamos terminar, você vai entender. Os homens não precisam ser o sexo dominante. Pode haver relações mais igualitárias. Não precisa um homem ser um homem sobre isso. Quando você compara culturas, você vai ver que essas coisas são completamente diferentes. Que não existe uma norma mundial e que não é evolutivamente ou biologicamente, naturalmente, as coisas são assim.
esfera. Então, papéis de gênero são criações culturais, de acordo com Margaret Mead. Não há evidência de que mulheres são naturalmente melhores que os homens no trabalho doméstico. Não há evidência disso, sentido. Que a mulher é melhor no trabalho doméstico. Não há nenhuma evidência científica que a mulher é naturalmente inclinada a ser mãe. Tem os atributos biológicos, mas não quer dizer que ela deve ser isso. Há um salto aí da natureza para a moral. Porque a natureza é assim, moralmente você deve se comportar assim. Os seres humanos não, porque o ser humano não é um animal. Os animais se comportam conforme os seus instintos e a sua natureza. O ser humano comporta-se da forma como ele quiser, bem entender e achar que assim é melhor. Beleza? Entenderam?